Boa tarde, eu queria estar saudando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria estar deixando hoje aqui a palavra de domingo, né? Domingo passado nós gravamos a palavra, porém nós tivemos um pequeno problema com o nosso áudio. Então, o título da mensagem de domingo agora foi Andando com Deus. Eu citei a referência de Gênesis 5:24, que fala: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês da necessidade hoje de passar para a igreja, né? No caso, essa palavra está sendo ministrada especialmente para ajudar, né, os líderes de célula nas suas células, de passar o desejo de andar com Deus, né? De entender que existe uma recompensa de andar com Deus. Você anda com Deus e o próprio Deus puxa você para Ele mesmo, né? Tipo assim, Enoque andou com Deus de uma forma tão sobrenatural que Deus simplesmente arrebatou Enoque e levou ele para o céu antes do tempo, né? Então quer dizer que quando você andar com Deus, com certeza o próprio Deus puxa você para perto dele, né? Você atrai a presença de Deus. Em primeira referência, então, Gênesis 5:24. Segunda referência que eu usei foi João 5:19. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Outra coisa muito importante que a gente aprende com Jesus é que ele só fazia o que via o Pai dele fazer. Então, como que eu vou fazer o que eu vejo o meu Pai Celestial fazer se eu não olhar para ele, se eu não gastar tempo com ele e se eu não estiver vendo nada, né? Eu não posso viver de uma comida ou de uma visão que eu tive há 10 anos atrás. Eu tenho que ver Deus todos os dias. Então, muitas vezes as pessoas vão chegar até você, até a mim como pastor, você como líder da sua célula, ou até você como um cristão abençoado no seu trabalho, que vão lhe perguntar: faça isso, faça aquilo, resolva isso, resolva aquilo. Mas para você fazer qualquer coisa, você tem que entender que você não consegue fazer nada por si mesmo. Isso das coisas espirituais, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e uma pessoa carnal, ela não entende isso. Então não tem como a gente explicar muito. O que a gente pode fazer é ser educados e, querido, eu estou orando, vamos esperar em Deus. Quando Deus falar alguma coisa, Ele vai fazer, Ele vai abrir a porta. As pessoas vão tentar trazer responsabilidades para você, trazer pesos para você responder, porque elas não querem gastar tempo com Deus. Mas você tem que direcionar elas, ensinar elas e, de alguma forma, com todo amor e todo carinho, dizer que tem algumas coisas que não é responsabilidade sua, que você só pode fazer o que você vê o seu pai espiritual fazer. Porque a Bíblia diz que, em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Você é filho, você não consegue fazer coisa nenhuma se o seu pai espiritual, ou seja, Deus, não estiver fazendo. Então, vamos tentar desenvolver isso, de perguntar: e como que eu vejo Deus? Você vê Deus lendo a sua Bíblia, você vê Deus obedecendo às suas autoridades espirituais. Eu falei há um pouco atrás sobre Davi. Davi, por obedecer o pai dele, de levar pão e queijo, ele se tornou quem ele era. Ele derrotou o Golias, teve uma grande oportunidade por obediência em coisas pequenas. Então, veja Deus. Outra coisa, se você vê Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E diz assim: pois assim como o Filho lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Deus tem um evangelho que faz com que você fique maravilhado com o que Ele faz e como Ele faz. Por isso, eu queria dizer para vocês que é muito importante você não andar pelos seus sentimentos, porque Deus, ele não tem assim, ele não tem um compromisso com o teu sentimento, nem com o meu. Ele tem compromisso com a palavra dele, só que ele é amoroso, ele espera, ele faz a gente entender a palavra, ele repete, ele manda sinais, como mandou para Gideão, ele lhe treina e ele diz que é possível. Então, primeira coisa que você deve ministrar na sua célula, você que está ouvindo essa palavra no YouTube,
tenha comunhão com Deus. Como? Primeiro, leitura da palavra. Segundo, oração. Seja alguém que ora. Acorde mais cedo para orar. Muita gente, a gente fala de dízimo, né? De dízimo, você precisa dizimar o Senhor. É um teste do seu coração, é um teste que você não é apegado a dinheiro e que é um teste que você vai reconhecer quem você é, né? Porque tem algumas coisas que nesse mundo atraem muitas pessoas, que é o poder e o dinheiro, né? Você dá poder a ele para ver quem ele se transforma, dá dinheiro a ele para ver o que ele vai ser, né? Já ouviu essas frases por aí? Então desenvolvam uma intimidade com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e do jejum. Essas três coisas têm que ser vistas na vida do homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Porque esse mundo de hoje é um mundo corrido, onde a gente não vê as pessoas pararem mais, porque realmente Jesus não parava, por isso que ele acordava tão cedo, porque ele também vivia correndo. Direto, diz que ele não conseguia cumprir o dia dele todo, ele não conseguia, às vezes nem comer, tinha que entrar num barco, e os seus discípulos também, para tentar descansar um pouco enquanto atravessava, ele não parava. E eu sei que muitos de nós, às vezes, realmente não para o dia inteiro, e fazendo a obra, trabalhando, trazendo sustento para sua casa, para sua família, falando de Jesus, fazendo célula, dormindo tarde, acordando cedo. Mas mesmo assim eu digo, vale a pena acordar um pouco mais cedo para você ler a Bíblia, orar e jejuar. Porque você vai notar que a ansiedade é uma coisa que está pegando. Ansiedade e depressão nesses dias faz com que as pessoas comam muito, só pensem em comer, glutonaria, né? Se a gente fosse buscar isso, o nome da verdade, isso é glutonaria. As pessoas querem comer, e por aí estão, mais tarde vão estar com problema de peso, vão estar obesos, vão estar com problema de veia entupida, problema de coração, problema de pressão alta. Por quê? Por causa da ansiedade. Em vez de a gente orar e buscar Deus, aí come. Então, se você é cristão, aprenda o exercício do jejum, tá certo? Jejue. Então, 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos lhe ser agradáveis, quer presente, quer ausentes. Outra coisa, uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela deseja muito ser agradável, seja quando ela está presente ali perto de você, ou seja quando ela está ausente, ela ser uma pessoa agradável. Uma pessoa agradável é uma pessoa que fala bem das outras, é uma pessoa que defende as outras, é uma pessoa que não entra em briga, que não entra em confusão, que não entra em disse-me-disse, fofoquinha, coisinha, não. Você é uma pessoa agradável. As palavras que saem da sua boca são como remédios, são como motivadoras para você continuar, perseverar, caiu, levanta, Deus te perdoa, vamos de novo, não faz mais isso, anda por esse caminho. Sempre uma palavra temperada, né? Então, isso é de Deus pra gente. Tenha comunhão com o próximo. Eu falei, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não tenho comunhão, nem quero ter com o meu próximo, porque ele me magoou, porque falou mal de mim? Esse é o ponto-chave do cristianismo. Você tem que fazer o bem para quem te faz mal, para quem te fez mal, para quem te desejou mal. Trata isso com bem. Entendeu? Mas não estava errado, não interessa, não é uma questão de quem estava errado. Quem foi para a cruz estava errado? Não. Ir para a cruz quer dizer que você está certo, mas pela paz, para que haja vida, tudo bem, eu vou lá, ninguém quer me pedir perdão não, eu não estou nem errado, eu peço perdão. Você vai lá, se humilha, pede perdão, quebra, porque o orgulho faz você se separar das pessoas. Mas eu não vou fazer isso mais não, mas eu não gosto disso mais não aguento fulano e tal. Você está na carne, vai jejuar. Mas eu oro e jejuo, está orando e jejuando e ainda continua na carne. Porque você tem que orar e jejuar para fazer, João 5,19, aquilo que você vê o Pai fazer. Como que Jesus tratava as pessoas que maltratavam ele? Como que Jesus tratava as pessoas que queriam matar ele? Ele perdoou as pessoas que o crucificaram. Perdoe as pessoas que lhe crucificaram, que falaram mal de você, que apontaram o dedo para você e que lhe feriram. E perdoe verdadeiramente, entendeu? Libere o perdão verdadeiramente. Olha, eu lhe perdoo. Você é alguém normal, é uma natureza normal. Com certeza você também já machucou alguém. Com certeza você já falou de alguém. Com certeza. Mas isso fica no passado. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, você hoje olha para frente. Hoje você tem um alvo que é Jesus, que é perdoar, que é ser melhor hoje do que eu fui ontem. Amém? Você já fez isso.
fiz passado, hoje eu sou perdoado, eu sou lavado e eu sou remido. Você está lendo a Bíblia? Então se você já cometeu um erro, se você já cometeu um pecado, se você já cometeu uma falha e está buscando a Deus hoje, você é perdoado, você é lavado e você é remido. E o seu passado foi apagado. Então, para que eu vou falar de alguma coisa que já foi apagada? Agora, quando continuamente a gente continua com a mesma conversa, com a mesma pressão, quer dizer que eu não recebi o perdão e eu não me perdoei. Agora, quando você é perdoado, essa página na sua vida virou. Hoje você é uma nova criatura. Amém? Então, tenha comunhão com o próximo. Salmo 133, a partir do versículo 1, fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Abraão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer ser abençoado e quer ter vida para sempre? Tenha boa comunhão com os irmãos. Viva em comunhão. Às vezes a gente está num ambiente pequeno e não consegue falar com outras pessoas por causa da mágoa, porque foi ofendido, porque a pessoa olhou de cara feia para mim. Isso quer dizer que você não está pronto. Eu sempre digo isso. Não está pronto. Graças a Deus que não está ainda, mas está perseverando e Deus vai lhe aprontar. Amém? Porque tem muitas áreas ainda que eu também não estou pronto, que Deus está me preparando para coisas melhores. Que Deus está me afiando cada vez mais para coisas melhores. Mas uma delas não é essa meninice de não falar com os outros e de não perdoar. Toda vez que você vê rancor no seu coração, que vem ódio, vem desejo de falar umas verdades, de botar a pessoa no canto dela, lembre-se que um dia você estava errado tão quanto ou pior do que aquela pessoa e Deus te perdoou. Ame como Deus te amou, perdoe como Deus te perdoou, porque assim como você perdoa e assim como você usa de misericórdia, Deus vai usar com você, tá certo? Então perdoe, deixe seu coração livre. Provérbios 4:23, de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Tenha um coração liberador de perdão. Libere perdão, abençoe as pessoas, fale com elas, libere, né? Não sei o que, isso é passado, querido, isso passou, nem lembro mais, isso passou, tem que aprender a perdoar, o cristão tem que aprender a perdoar, mas eu não quero mais estar perto dessas pessoas. Meninice, você deve estar perto, é uma grande oportunidade que Deus está te dando para tratar no seu coração, no seu caráter, de amar pessoas difíceis, de amar pessoas que lhe magoaram. Isso é ser cristão, amém? E você vai amontoar brasa viva e galardão para a sua vida na eternidade, amém? Então, depois você anota aí Salmo 133, a partir do versículo 1, tá certo? Mateus agora 5:10, fala assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por dele é o reino dos céus. Às vezes está lutando para ir, você está indo, você está orando pela pessoa, você está indo na sua casa, gastando essa gasolina, o seu carro, o seu tempo, o seu suor, você não dorme, você intercede e acorda de madrugada para pegar uma lista de pessoas para estar intercedendo e orando por elas, e depois dessas mesmas pessoas estão falando mal de você, estão dizendo coisa que não é verdade, mentindo, um pensamento mal, entra ali olhando para você torto. Isso é elas, não é você, tá certo? Você não pode sair da sua graça, sair da graça de Deus por causa do pensamento oriundo de outras pessoas, do pensamento maligno, maléfico de outras pessoas que deixaram o diabo tomar a mente delas, tá certo? Por alguém que elas escutaram. Nós temos que escutar a Deus, a sua santa palavra, que é a verdade. Às vezes a pessoa quer trazer a realidade dos pensamentos dela, do que ela viu, do que ela acha que viu, do que alguém contou para ela. Mas o que é que a Bíblia diz a seu respeito? Que você é perdoado, que você é remido, que você é uma nova criatura. Então, você não pode deixar que os outros, nem as situações, tire a sua paz de espírito. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. E para isso, você vai ter que orar, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar e você vai ter que passar por situações difíceis, como Davi passou, entendeu? Como Moisés passou, como Josué passou, e vencê-las. No momento da dificuldade, se você desistir, você perdeu aquela prova e a prova vai voltar para você. Se a prova está voltando para você, vença com amor. A Bíblia diz que o mal se vence com o bem, amém? Então perdoe, continue,
Alguém bateu na cara, é fácil? Não, dói, mas você vira outra, não deixa de ir, não deixa de falar, não deixa de ajudar as pessoas, amém? Não deixe, porque isso é um tratamento de Deus na sua vida, para você aprender a reagir melhor com as pessoas, amém? Deus te abençoe então, ó, Mateus 5:10 fala: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. Uma coisa eu quero dizer para você: a Bíblia não diz fica magoado quando falarem mal de você ou injuriarem. Falaram muito mal de mim por aí às vezes, coisa que eu nunca fiz na minha vida, aumentaram, falaram, amaldiçoaram. Quanto mais falaram, mais amaldiçoaram, mais eu cresço e mais elas se quebram, porque a Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Sabe, quando uma pessoa está doente lá, quando uma pessoa está com câncer lá, sabe quem que vai chamar? Vai chamar um homem de Deus que tem coragem de botar a mão e já viu. Não vai chamar um banana que fala mal dos outros aí, porque não tem poder. Eu digo a você, a pessoa que fala mal dos outros é uma pessoa que não tem poder. Nenhuma dor de cabeça a pessoa ora e sai, sabe por quê? Porque Deus não honra quem não honra Ele e ensina para pessoas aquilo que Deus não está ensinando. Ele ensina para você perdoar, que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus de segunda chance, que Ele é um Deus que apaga o teu passado e Ele manda tu olhar para frente e continuar andando. Por isso, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. Está triste? Troca essa tristeza agora por alegria. Deus quer que você regozije. Você vai falar para sua alma como Davi falava: alegra-te no Senhor, ó minha alma. Eu não vou andar em tristeza, eu vou andar em vitória, eu vou andar alegre, porque o meu Deus tem cuidado de mim. Meu Deus é fiel como eu tenho falado, para ver gente ressuscitar, cego ver, bala, me proteger de bala, mandar provisão sobrenatural, tá certo? E não deixar faltar para as coisas, para a conta, para a comida, trazer alegria, força, saúde, tudo. Deus te dá tudo. Quando você, no meio da adversidade, você o louva, você persevera e continua fazendo o mais importante. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé dele. Ele continuou andando com Deus. Às vezes nós perdemos muita coisa por erros nossos, por impulsos nossos, mas se você mantiver a sua fé em Deus, Ele vai restaurar tudo. Aprenda a lidar com seu irmão. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê muitas pessoas tendo problema com pessoas, tendo problema de comunicação, tendo problema com caráter, tendo problema com respostas, com sentimentos, com afastamentos. E na igreja do Senhor Jesus, Ele quer que nós sejamos um, que nós operemos juntos, que nós aprendamos a lidar com pessoas difíceis e ensinando elas da melhor forma. E aqui em Romanos 15:1 fala assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas do fraco e não agradar a nós mesmos. Muitas vezes você é mais forte, você tem mais conhecimento, você está orando mais, você está mais forte, mas na hora que um fraco vem, em vez de você suportar, entendeu? E dar a chupetinha para ele, e dar o leitinho para ele, para que ele possa aprender o que é de verdade o cristianismo. Um pouco mais na frente, você vai lá e detona ele, você vai lá e diz que não é possível, que não sei o quê. Calma, você é forte, aprenda a suportar o fraco, as fraquezas do fraco e não agradar a nós mesmos. A tendência é você querer as coisas no seu horário, do seu jeito, o seu louvor, a sua música, a sua pregação e tudo. Às vezes tem que lembrar que existe um povo fraco que precisa de ajuda, de misericórdia e de graça. Amém? Então, suporte os fracos. 2. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo. Agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Agora, agrade a ele no que é bom para a edificação. Por exemplo, eu gostaria muito, mas esse dia, se dá para você nesse dia, e esse dia é melhor para o irmão que é um pouco mais fraco, um pouco mais debilitado, conceda, tá bom, irmão, eu vou lá estar contigo. Se der para organizar, se der para ceder, ceda. Não precisa criar uma confusão por causa de uma coisa que é uma besteira. Aprenda a lidar com o próximo, né? Com aquilo, é claro, que é para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram os insultos
do que te insultavam, pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que a obra, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência e consolação das Escrituras. Você tem que ser paciente para esperar o tempo de Deus, para esperar você mortificar a carne, para esperar a sua hora chegar, para esperar a sua hora de subir, a sua hora de ministrar, a sua hora de impor as mãos, a sua hora de alguém pedir a sua opinião, a sua hora de Deus lhe levantar. Davi foi ungido rei e voltou para cuidar de ovelhas. Foi ungido rei e voltou para ser menino de recado, até ele passar em todos os testes e derrotar o Golias. E aí o rei chama ele. Você tem que passar pelos testes que Deus te deixa para passar, para vir a uma autoridade, um rei, o próprio Jesus, dizer, não, vem cá, vou te colocar aqui, porque você passou pelo teste. Como é que você está lidando com o seu teste? Gálatas 6:1 fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão. Quando você vê alguém errando e você é a autoridade, você é a pessoa correta para falar com aquela pessoa, você tem que ter mansidão para falar com aquela pessoa, se você é considerado espiritual e é você. Senão você vai levar aquilo ali para uma pessoa que está autorizada ou que esteja acima dela, para corrigi-la, para ajudá-la com amor e com mansidão, amém? Mas olha por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu tenho que ter a consciência que eu não sou nada, eu não consigo nada. Se eu estou de pé por causa da graça de Deus, se tem alguma unção, se tem uma palavra, se tem uma revelação, é tudo graças à misericórdia, unção, chamado de Deus, e não desistência da minha parte de receber isso no meu espírito, entendeu? Então, eu preciso passar isso. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você e eu não somos nada, somos somente o vaso. É o que enche a gente, que faz a gente ser precioso, e que isso seja, ou é, claro, a presença de Deus, amém? Então, a Bíblia diz assim, ó, examine cada um a sua própria obra. Outra coisa que a gente vê muito engraçada acontecendo é o seguinte: as pessoas às vezes estão examinando a obra do outro, quando a Bíblia diz para que cada um examine a sua própria obra, tá certo? Então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo. Pare de olhar para a vida e obra do irmão, olhe para a sua. Olhe para a sua vida, a sua constância, a sua presença, o seu modo de perdoar, o seu modo de ajudar aquela pessoa que está fraca e debilitada. Você falando mal dela, você se excluindo dela, você não está ajudando ela. Tá certo? Então, seja um ajudador, seja luz, ajude aquela pessoa, ore, interceda por ela, ou leve ela para alguém mais maduro que vai tentar ajudá-lo sem machucar. A pessoa, quando ela está doente, ela é sempre ofendida, ela é sempre machucada e ela sempre fala em sair. Ah, eu vou sair dessa igreja, ah, eu vou sair dessa célula, ah, eu vou sair disso, ah, pastor, que eu não aguento mais isso. Você não aguenta porque você ainda não é quem Deus quer que você seja, mas você vai se tornar em nome de Jesus, porque Jesus suportou tudo até a morte de cruz, amém? Então, aprenda a lidar. Quando você está explodindo, não quer, não aguenta, não sei o que, calma, Deus quer trabalhar na sua vida para que você seja um pouco mais forte, ou que coloque alguém mais forte para te ensinar, como eu estou te ensinando hoje, que faz parte do processo de Deus, passar por perseguições e ser humilde e amar essas pessoas que te perseguem e perdoá-las, para que assim você se torne um filho de Deus verdadeiro. Então, ele diz assim, ó: examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo, não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Cada qual levará o seu próprio fardo. Cada pessoa tem um fardo para levar, que é para ela, não é para passar para outra pessoa. O que acontece é o seguinte: no momento que alguém tem um fardo, você que é mais espiritual deve ouvi-la, aconselhá-la e ajudá-la com ferramentas para que ela consiga carregar o fardo dela. Deus não quer que você fique sempre carregando, porque assim aquela pessoa não vai passar pelo teste. Você ajuda ela a carregar aquele fardo, tá certo? Eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, eu vou te dar estratégias para que você vença como eu venci nessa área, amém? Então isso vai ser uma bênção para você, tá bom? Hebreus
13:7 fala assim: lembrai-vos dos vossos pais que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhe a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Olha só. Tem gente pregando um monte de heresia. Nós estamos no tempo da graça. Você tem que se fortalecer na graça, no perdão, no amor de Cristo por você. Não é pelo que você merece, você tem que jejuar, você tem que orar a Bíblia, você tem que se guardar para Deus. Sim, tudo isso, mas não é por isso não. É pela graça, se fortaleça pela graça, pelo presente imerecido que Deus te deu. É a graça, se fortaleça na graça, porque senão você vai ser alguém dogmático, você vai ser alguém pesado, você vai ser alguém que condena, você vai ser alguém que aponta o dedo, você vai ser um religioso, e um religioso espanta vidas, não ganha vidas. Seja alguém que ama, intercede, abraça, perdoa, apresenta a causa da pessoa a Deus. Não vamos apresentar a sua causa a Deus. Deus é perdoador, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te abençoar, em vez de você lá, só chibatear. Porque da maneira que você chibateia, serás chibateado. Da maneira que você usa de misericórdia, misericórdia Deus vai usar contigo. Amém? Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos, não trouxeram proveito nenhum aos que deles se preocuparam. Portanto, porque trouxeram proveito nenhum aos que se preocuparam. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louve a Deus. Confesse louvor, agradeça, louve com suas ofertas, louve com a sua presença, louve com o seu compromisso, louve a Deus. Eu, Senhor, estou aqui por causa de Ti, estou aqui para Ti, me usa minhas mãos, usa minha boca, usa minhas finanças para ajudar a igreja, aos missionários, a obra de Deus. Deixa Deus te usar que você vai ser uma bênção. Permita-se, se coloque na brecha para ajudar, que Deus vai te usar em nome de Jesus. Não esqueçar de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Presta atenção. Não vos esqueçais de fazer o bem. Hebreus 13:16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Seja uma bênção para o seu pastor, seja uma bênção para o seu líder, seja uma bênção porque nós intercedemos por você, nós colocamos o seu nome em oração, oramos, intercedemos. Quando vem uma palavra de Deus, não é para te condenar da minha parte, não é para te condenar, não é para te culpar, não é para fazer você se sentir mal, não, é sempre para te fortalecer, para te mostrar o caminho, como você deve lidar através da graça. Sai da lei e entra na graça. Toda lei se cumpre em Cristo Jesus, que te deu graça para vencer. Tá certo? Antigamente a pessoa passava um ano se consagrando, tomando banho, sem pecado, para entrar no Santo dos Santos, sendo sacerdote, oferecendo sacrifícios. Hoje você entra de graça. O véu foi rasgado porque alguém pagou o preço. Por isso que foi Jesus Cristo, e Ele abriu essa porta para mim e para você ter comunhão com Deus Pai e poder ser bênção na vida dos irmãos. Hebreus 11:5 fala assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Quando você agrada a Deus, Deus te arrebata. Quando você agrada a Deus, você toma atitude como Daniel, que no meio do fogo, no meio dos leões, ele não se ajoelhou, ele permaneceu. Deus se agrada de você. Quando é um desafio que todo mundo tem que comer isso, não come, é jogado na fornalha de fogo. Quem te jogar na fornalha de fogo é queimado, mas tu nem o fio da cabeça é tocado. Deus se agrada destes. Tem muita gente que fala um monte de coisa, bonitinho, fala um monte de coisa, mas na hora de vamos ver, corre, é medroso, é um banana que na hora de vamos ver se esconde, tá entendendo? Não quer enfrentar nada e quer dizer que é cristão. Cristão que eu conheço é aquele que estão disposto a levar pedrada e andar, ser traído e continuar andando, tá certo? Errar, pedir perdão,
tá certo? Que quando você erra, você deve assumir seu erro, pedir perdão, mesmo que isso venha fazer você se envergonhar muito do seu erro, mas quando você pede perdão, você é curado. O que importa é ter a bênção de Deus sobre a tua vida, o perdão de Deus, porque quem anda contigo é Deus. E Ele vai saber, na hora da dificuldade, todo mundo vai dizer, tá tudo fechado, mas aquela igreja lá estava aberta. Estavam todos os pastores, alguns deles, a maioria tudo escondido com medo, mas esse ali estava orando, sabe? Só vão poder falar aquilo que tu faz, a obra que tu faz, de não desistir das pessoas e ver Deus acrescentando. Deus tem muito para você, meu querido, muito para você, mas na Bíblia está escrito o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, Daniel na cova dos leões, só de homem corajoso. Seja corajoso. Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de covardia. Seja corajoso, vença suas lutas, derrube os seus gigantes, porque Deus é contigo. Essa mensagem é para quem quer ter comunhão com Deus, tá certo? Ora, ainda Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus quer que você tenha fé, que você acredite, que você visualize aquilo que a palavra de Deus diz para você. Você é mais do que vencedor, você vai ganhar, você vai ser transladado, o Senhor vai derramar o Espírito Santo, você vai ser batizado com fogo. Esse último culto agora de quarta-feira, pessoas foram batizadas, pessoas foram libertas, pessoas foram tocadas pela presença de Deus. Por quê? Porque quem está passando luta está pregando, quem está sendo perseguido não está desistindo, está prosseguindo. Deus vai te abençoar. Sigam estes que não desistem. Não é quem não tem problema. Davi teve problema, Moisés teve problema, Salomão teve problema, todos na Bíblia tiveram problemas, mas Jó teve problema, não desistiu da obra de Deus. A fé é a coisa mais importante. A fé em Cristo Jesus vai te fazer o seu homem muito mais maduro, muito mais experiente, muito mais cheio da unção do que antes. Nunca vi um homem de Deus que não tem uma história de superação. Deus quer te fazer um homem que vai andar com Ele como Enoque andou. Nós estamos aqui hoje para te ensinar a não desistir de jeito nenhum. Ande com Deus, se desculpe, se perdoe, olhe para trás. Quando alguém vier falar do seu passado, querido, exatamente, você sabe o que quer dizer a palavra passado? Passado quer dizer que passou, não faz mais parte. Agora a minha mente está em outro lugar. Eu estou renovado, eu sou renovado, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém? Se alguém quiser andar com você, vai ser alguém que vai te perdoar, e você vai andar para o alvo, porque é assim que é. Jesus já te perdoou. Se Deus te perdoa e Deus quer que você se perdoe para que você continue andando para frente, escute somente pessoas que conseguem e têm uma mentalidade espiritual. As outras você escuta por educação, mas guarda o teu coração para não cair as palavras dos outros na tua mente, porque isso vai atrapalhar o teu caminho de fé. Cuidado com quem você escuta. Então fica aí para os líderes, para você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, a mensagem de hoje foi Andando com Deus, Gênesis 5:24, o primeiro texto, onde Enoque foi arrebatado. João 5:19, onde Jesus só fazia aquilo que viu o pai dele fazer, que sozinho nada, o filho não pode fazer nada. Falei de 2 Coríntios 5:7, porque Paulo, ele queria ser agradável, tanto presente como ausente, tá certo? Falei de Salmo 133:1, da importância da unidade, entendeu? Como é bom que os irmãos vivam em união. Viva em união com seus irmãos. Seja uma bênção, seja agradável, que da tua boca saia palavra de bênção para a vida dos outros, palavras agradáveis, em nome de Jesus. 5:10, Mateus 5:10, fala, bem-aventurados sois quando sofrerem perseguição por causa da justiça. Seja grato, diz assim, no versículo 12, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Estão falando mal de você? Agradeça, louva a Deus, porque tem recompensa para você. Amém? Agradeça e louve, não fique triste, cabisbaixo e se esconda atrás da sua cama, não. Vá para frente, Deus é contigo. Amém? O último texto que eu quero falar para vocês, que eu falei, foi Romanos 15:11. Se você é forte, você deve suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a você mesmo. Ajude as pessoas, tá certo? Eu queria agradecer desde já a todos vocês que têm nos seguido aí no YouTube, que têm nos seguido na Igreja Vida Cristã, que têm participado dos nossos cultos na quarta, no domingo, nas nossas células, né? Meu nome
É pastor Marcelo Rocha, né? Pastor não é nome, é só um título, que a gente também não valoriza tanto o título, mas sim o coração do homem de Deus, tá certo? Se você é um pastor, se você é um líder, se você é um pregador, um missionário, que Deus te abençoe. Mas lembre-se, Davi nem escalado estava e nem título ele tinha, mas ele que lutou foi lá e derrubou o gigante. Não interessa se você tem título e se você está escalado, tá bom? O que interessa é a sua atitude e a sua comunhão com Deus diária, em secreto, e ele vai te recompensar em público. Deus te abençoe, boa célula, bom culto no próximo domingo, estejam conosco, traga alguém, algum convidado, e eu fico muito feliz de poder estar compartilhando essa mensagem com vocês e ajudando você a estar propagando o Evangelho, a ser uma pessoa mais madura, mais consciente da necessidade de andar em comunhão com os irmãos, mesmo que existam irmãos que falem mal de você. Ame ele, ajude ele, não permita que essas palavras dele ou das situações entrem em seu coração. Nós vimos o nosso Senhor Jesus muitas vezes em meio a tempestades e ele estava com a cabeça sobre o travesseiro dormindo. Não permita que as tempestades da vida abalem o seu coração, amém? Deus te abençoe e que o Senhor possa te usar tremendamente em todas as células que vão acontecer nesta noite, amém?